irmão Jair por suas expressões sinceras em oração. A leitura da Bíblia designada para esta semana é dos Salmos 70 a 72. O cabeçalho do Salmo 70 diz: ao regente de Davi para servir de lembrança. O que essas palavras nos ensinam? Esse será então o foco da reunião dessa noite. Em Tesouros da Palavra de Deus, veremos como podemos falar para a próxima geração sobre o poder de Deus, seguindo o exemplo do próprio rei Davi. E logo após, os irmãos poderão dividir conosco as belas joias espirituais que encontraram nessa leitura dos Salmos. Na sessão Faça Seu Melhor no Ministério, teremos demonstrações para o ministério de casa em casa, para o testemunho informal, bem como também um discurso explicando por que mudamos algumas de nossas crenças. E em nossa vida cristã, teremos uma consideração sobre ideias para adoração em família, que certamente vai nos ajudar a continuar melhorando e tirando proveito de nossa adoração em família. E em seguida teremos o estudo bíblico de congregação, finalizando o capítulo 13 do livro Testemunho Cabal. Vamos dar início, então, com a sessão Tesouros da Palavra de Deus, a parte número 1, que tem o tema Fale para a próxima geração sobre o poder de Deus. Quem fará este discurso para nós é o nosso irmão Vanderlei Souza. Evitar os laços de Satanás nesses últimos dias vai exigir de cada um de nós constante vigilância da nossa parte. Se você cresceu servindo a Jeová, com certeza você também adquiriu qualidades essenciais para ter coragem. E quando nós pensamos em coragem, irmãos, logo vem à nossa cabeça o exemplo de Davi. Davi, desde a sua juventude, ele conseguiu desenvolver coragem para ser leal a Jeová Deus. Mas quando ele desenvolveu a sua coragem? Logo de pequeno, logo com criança, Davi conseguiu desenvolver a sua coragem. Quando nós pensamos em coragem, talvez venha à sua mente, no exemplo de Davi, a sua luta contra o gigante Golias. Mas a coragem de Davi, ela foi mostrada muito antes, quando, por exemplo, ele teve que enfrentar um leão e até enfrentar um urso. Mas nessas ocasiões, onde ele foi bem-sucedido, a Bíblia diz que Davi deu pleno crédito a Jeová pela bravura que ele teve, chamando o seu Criador, conforme o Salmos 71, versículo 5 nos mostra, por favor. Observem os Salmos 71, versículo 5. Diz assim, pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor Jeová. Confio em ti desde a minha juventude. Então, observaram? Davi ele sempre confiou em Jeová Deus. E sempre deu os créditos pela sua coragem ao seu Criador. A habilidade que Davi conseguiu, irmãos, por servir a Jeová, estribar-se em Jeová, tornou apto a enfrentar qualquer provação. E aí está um exemplo de como nós podemos aprender de Davi. Nós também podemos nos estribar em Jeová para que possamos ter coragem e confiança no nosso Criador, para que Ele possa nos dar força para vencermos as dificuldades que talvez venhamos a enfrentar. Então, quando nós nos estribamos em Jeová, assim como Davi fez, nós também podemos ser leais e manter a nossa confiança no nosso Criador, mesmo durante a juventude. Mas à medida que Davi foi envelhecendo, lhe passou alguns sentimentos pela sua cabeça. Por favor, vejam agora o Salmo de número 71, o verso 9 agora. Salmo 71, verso 9. Olha o que talvez passou pelos pensamentos de Davi. Não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando me faltarem as forças. Se você, irmão ou querida irmã, já está idoso, com a idade avançada, será que já lhe passou pela cabeça esse sentimento? De que talvez Jeová estivesse lhe abandonando? Ou tirando as suas forças? Não pense dessa maneira, né? Davi, ele não pensava dessa forma. Jeová
ele não lança fora, por assim dizer, né, seus servos, mesmo quando eles próprios acham que já passaram da idade e não são mais úteis. Talvez com as dificuldades do nosso dia a dia, a idade vem avançando, as dificuldades, a gente comece a achar que não é mais útil para Jeová. Mas de forma alguma, irmãos. O salmista ele não se sentia abandonado por Jeová, mas ele reconhecia a sua própria necessidade de confiar cada vez mais no seu Criador à medida que ele ia envelhecendo. É interessante porque Jeová, ele corresponde à nossa lealdade quando nós realmente procuramos nos estribar, sermos leais a Ele, mesmo à medida que vamos envelhecendo. E Jeová, irmãos, ele fornece ajuda para que a gente continue mantendo a nossa alegria. Olha só à volta, essa multidão de irmãos que Jeová colocou como ajuda para que a gente possa desenvolver a nossa confiança, mesmo durante a velhice. Quando você achar que Jeová tirou as suas forças, não pense dessa maneira. Jeová, ele é leal àqueles que são leais a Ele. E Jeová jamais vai nos abandonar, e não abandonou Davi. Você pode, querido irmão, ou querida irmã idosa, que já está em idade avançada, talvez enfrentando as suas dificuldades, usar a sua experiência para ajudar os mais jovens. Olha o exemplo de Davi agora nos Salmos de número 71. Veja os versículos 17 e o 18. Diz assim, o Salmo 71, versículo 17 e o 18. Ó Deus, Tu me ensinastes desde a minha juventude, e até agora estou declarando os Teus atos maravilhosos. Mesmo quando eu estiver velho e de cabelos brancos, ó Deus, não me abandones, que eu fale sobre a Tua força à próxima geração, e sobre o Teu poder a todos os que ainda virão. Que legal, né, irmãos? Que sentimento bom esse de Davi. Mesmo durante a sua velhice, queridos irmãos, vocês podem usar a sua experiência para ajudar os jovens na congregação. Você já parou para pensar na pergunta que nós temos aí na matéria? Ela diz assim, olha, como vou usar a minha vida enquanto ainda tenho vigor? A resposta, irmãos, como cristão experiente, você tem oportunidades que outros não têm. Você pode passar aos mais jovens o que aprendeu sobre Jeová. Também pode fortalecer outros com experiências que você tem no serviço de Deus. Durante todas essas décadas que você serve a Jeová, você adquiriu habilidades, você ganhou experiências. Que tal usá-las agora para incentivar, para ajudar os mais jovens na congregação? E é algo magnífico, viu, irmãos? Para os irmãos terem uma ideia, quando nós fizemos o curso de ancião em 2012, fizemos com o irmão Souto, esse irmão já era viajante, surpreendente viajante, em 1967. Imagine quanta bagagem, quanta experiência esse irmão não tinha. E ele contou algumas experiências lá na nossa escola, e aquilo foi muito gratificante. Então você, querido irmão ou querida irmã, pode usar a sua experiência no seu trabalho a Jeová. Você pode convidar outros irmãos jovens para estarem com você na sua casa e transmitir essas orientações, essas experiências que você adquiriu. Ou você pode convidá-los para que possam ir ao Ministério de Campo e ver a alegria que você tem ao declarar as boas novas. Isso pode ser usado para servir a Jeová, para ajudar outros, os nossos jovens na congregação. Querem ver uma outra maneira que podemos fazer isso, que você pode fazer? Observe o recurso visual que nós temos na nossa apostila. Veja aí como você, querido irmão ou querida irmã idosa, né, que já tem experiência, que já tem habilidades, pode ajudar os irmãos na congregação, né? Esse irmão, com certeza, ele está mostrando ali o seu álbum de fotos, as suas experiências adquiridas, o seu ministério, né? Tudo aquilo que fez ele chegar a esse ponto de ser leal a Jeová. Então você também pode, querido irmão, querida irmã, fazer o mesmo, né? Convide jovens até a sua casa, saia com eles no Ministério de Campo, conte as suas experiências. Como diz o tema, fale a próxima geração sobre o poder de Deus. E você pode fazer isso para ajudar os jovens na congregação, ajudar os irmãos a se fortalecerem, assim como você também. Obrigado, irmão, pela imagem.
E nós, como congregação, o que nós podemos fazer para adquirir essas experiências, para ter essa honra de ter esses irmãos nos contando as suas experiências? Tem uma pergunta aí na nossa apostila, diz assim, ó: que irmão idoso da congregação eu gostaria de entrevistar na minha adoração em família? Você já pensou? Olha, hoje você pode pensar sobre isso. Que irmão aqui da congregação eu vou convidar para a minha adoração em família, para, assim como nós observamos aqui, ganharmos experiências, sermos encorajados por esses irmãos. E é tão bom, viu, irmãos, quando nós ouvimos essas experiências, elas nos ajudam a continuarmos leais ao nosso Criador. E esse é o nosso desejo, né? Então, que façamos isso. E em você, em especial, querido irmão ou querida irmã, continue falando à próxima geração sobre o poder de Deus. Muito obrigado, irmão Vanderlei, por seu discurso. Agora passaremos à parte número 2, joias espirituais. E agora os irmãos, então, terão oportunidade de compartilhar conosco os comentários que prepararam. Para conduzir esta parte, convidamos nosso irmão Lucas Franco. Eu peço um voluntário para ler Salmo 72, 8. A irmã Anita, lá no fundo. Ele terá súditos de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Obrigado, irmã Anita. Vamos à pergunta. Como a promessa que Jeová fez a Abraão em Gênesis 15, 18, se cumpriu no reinado de Salomão? Irmã Lerce Franco. Quando Jeová Deus ele fez o pacto com Abraão, ele prometeu dar aos seus descendentes a terra desde o rio do Egito até o rio Eufrates, chamado de Grande Rio. Mas em 1 Crônicas 5:9 mostra que certos descendentes de Ruben, no período anterior ao reinado de Davi, eles conseguiram estender sua morada até onde se entra no ermo junto ao rio Eufrates. Assim sendo, eles não chegaram até as margens desse rio, mas somente até a beira do deserto sírio. Assim sendo, parece que a promessa de Jeová só se cumpriu plenamente durante os reinados de Davi e Salomão, quando as fronteiras do domínio de Israel se estendiam e atingiam as margens do rio Eufrates. Obrigado, irmã Lerce. Agora, uma oportunidade para muitos mais irmãos comentarem. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia dessa semana? Isso é do Salmo 70 a 72. Estendo o comentário a todos os irmãos. Irmã Amanda. No Salmo 70, verso 1, Davi ele suplica a Jeová por ajuda. E a Sentinela de 1991 cita Mateus 6,13, onde Jesus nos incentiva a orar pedindo para que Jeová nos livre do maligno, em vista que Satanás é o governante desse sistema. E a matéria ela cita algo interessante, que mesmo que nós peçamos que Jeová nos livre do maligno, precisamos evitar situações desnecessárias que nos coloquem em posição de tentações e ciladas de Satanás. Assim aprendi a ser mais prudente e evitar me expor às armadilhas de Satanás. Obrigado, irmã Amanda. Irmão Israel, lá no fundo. Salmo 71, 14, ali Davi ele fala sobre louvar a Jeová e continuar esperando, né? E louvaria a Jeová cada vez mais na sua vida. O que isso nos ensina, né? Que nós podemos pensar o que nós estamos fazendo para louvar a Jeová, né? Podemos fazer isso por falar a outras pessoas sobre a Jeová, cantar louvores, a imitar Davi também, quando nós pregamos, falamos sobre Jeová para os nossos amigos, nossos familiares,
E quando passamos por algumas dificuldades, também, ao cantarmos os cânticos, prestarmos atenção na letra, na mensagem que aquele cântico passa para nós, e com certeza isso também vai nos dar força para louvar a Jeová ainda mais e nos dar alegria enquanto passamos por alguma dificuldade. Obrigado, irmão Israel. Irmã Natália, que é à minha direita. O escritor do Salmo 71, que provavelmente foi Davi, expressou no versículo 14 o seu desejo de continuar esperando em Jeová. E hoje, nós vivemos em uma sociedade imediatista, o que torna mais difícil ser paciente e esperar. Mas assim como Davi, nós queremos manter nossa alegria enquanto esperamos por Jeová. Nós podemos fazer isso quando louvamos por meio da pregação, nas nossas conversas no dia a dia e dando o nosso melhor em qualquer outra modalidade. Tudo isso tornará nossa espera mais feliz. Obrigado, irmã Natália. Irmã Joelma, aqui na frente. O Salmo 72 me chamou a atenção porque o cabeçalho diz que é a respeito de Salomão. Foi o idoso Davi que escreveu este salmo com respeito ao futuro reinado do seu filho, que seria realmente um reinado excelente. E no último versículo do capítulo, no 20, diz que foram as suas últimas orações, seus últimos pedidos, Então, esse salmo é profético porque ele fala da excelência que realmente aconteceu no reinado de Salomão e também se refere ao reinado do Messias, onde nós vamos ver um duplo cumprimento desse salmo. E se nós fizermos o nosso melhor, talvez nós possamos ver um outro cumprimento. Talvez nós enxergarmos com os nossos olhos o reino do Messias. Então, que façamos o que podemos para podermos observar mais uma vez Jeová cumprindo suas promessas. Obrigado, irmã Joelma. O irmão Tiago Vecchiato. Salmo 74, esse texto mostra que devemos buscar a Deus com o coração cheio de alegria. A busca por Jeová, ela não pode ser um fardo ou pesarosa, mas uma fonte de alegria, exultação e luz em nossas vidas. Obrigado, irmão Tiago. Irmão Brás. Às vezes, nossa imperfeição, nossas inclinações, muitas vezes faz nos agirmos de forma tola. E quando fazemos isso, o Salmo 70, verso 5, ali diz que Jeová é o nosso ajudador. Então, nós nunca queremos colocar a culpa em Jeová por consequências de erros que nós mesmos causamos, Às vezes a culpa é nossa, então nós devemos sempre nos lembrar que Jeová está de braços abertos para nos receber, mas nós temos que dar o passo, E se nós também estamos, talvez, lutando contra um pecado, nós podemos ser específicos em nossas orações, pedindo a ajuda de Jeová. Ele, como nosso ajudador, vai nos ajudar. Muito obrigado, irmão Brás. Irmão João Davi, que é à minha direita. Então, Salmo 72, versos 17, melhor dizendo, ali o salmista, ele ora a Jeová, que tu me ensinaste desde a minha infância, Então, até agora eu estou declarando os teus atos maravilhosos. O que eu aprendi com isso? Às vezes, muitos irmãos hoje servem a Jeová pelo um período de tempo que conheceu a Jeová, numa certa idade, Então, o que eu aprendi com isso? Que eu quero continuar louvando a Jeová pelo restante de tempo que eu tenho, para louvar e santificar o nome dele. Obrigado, irmão João Davi. Irmã Giovana. Salmo 72:16 nós usamos muito normalmente na pregação, mas ele também pode ser um salmo de muito consolo para nós. Nós sabemos que em nosso país mesmo muitas pessoas passam fome, passam o dia sem saber o que irão comer. E ainda mais pessoas passam por problemas econômicos. E esse texto nos lembra da garantia que Jeová dá de que toda a terra terá muito alimento. Essa dor da fome e de não saber como iremos nos sustentar não vai ser mais uma realidade. Jeová nos promete isso. Obrigado, irmã Giovana. Irmão Siqueira.
Salmo 71:9, o escritor menciona em parte um texto lá dizendo: não me rejeites na minha velhice. É provável que esse salmo seja uma continuação do Salmo 70, que foi escrito pelo rei Davi. Então, provavelmente, foi ele que fez esse pedido no Salmo 79. Ele fez esse pedido para Jeová. E por que fez? Porque Davi serviu a Deus desde a sua juventude até a velhice. E Jeová usou ele até mesmo na velhice de modo extraordinário. Isso é uma boa lição para os idosos. Obrigado, irmão Siqueira. Ai, me fugiu o nome. A filhinha do Israel. No Salmo 71:5, Davi mostra sua inteira confiança em Jeová, mas que ele desenvolveu desde a sua juventude, e isso o fez forte e corajoso. Eu também quero demonstrar essa mesma confiança para ter coragem em agradecer a Jeová na minha juventude. Obrigado, excelente comentário. Aqui é a esposa do Daniel também. O Salmo 75 mostra os sentimentos ali dos salmistas, né? Do salmista, em que ele se sente desamparado e pobre. E muitas vezes nós nos sentimos assim quando passamos por problemas, tão tristes, desamparados. Mas nós não podemos esquecer que Jeová é nosso ajudador e libertador. Então é sempre bom a gente fazer oração pedindo a sua ajuda. Obrigado. Irmã Luciene. O Salmo 70, 2 e 3, tem um verso que fala, né, sejam envergonhados e desonrados, e o 3 fala, sejam repelidos e cobertos de vergonha. Então, esse salmo, ele deixa claro que quando os inimigos vituperarem a Deus e o seu povo, nós podemos orar pedindo que Jeová, por causa do seu santo nome, os façam sofrer humilhação. A vingança é de Jeová, e ele pode confundir e humilhar os seus inimigos e os nossos inimigos. Um exemplo disso foi Adolf Hitler, né? Que ele tentou exterminar o povo de Jeová na Alemanha e fracassou, né? E hoje tem milhares de irmãos dele lá, nossos irmãos lá pregando as boas novas do reino. Obrigado, irmão Luciene, obrigado a todos. Me perdoe aqueles que eu, porventura, esqueci o nome, mas vocês estavam muito bem preparados. Parabéns. Obrigado, irmão Lucas, por ter conduzido esta parte para nós. E agradecemos muito o comentário dos irmãos, comentários bem preparados que nos edificaram. Agora os irmãos convidados e aqueles que terão suas partes na sala adicional podem se dirigir para lá. O irmão Davi Lima já os aguarda. Aqui no salão principal, teremos agora a parte número 3, leitura da Bíblia, e será a leitura do Salmo 71, versículos do 1 ao 24. Quem fará esta leitura para nós? O irmão Abner Tavares. Em ti me refugiei, ó Jeová, que eu nunca seja envergonhado. Salva-me e livra-me, pois tu és justo. Inclina para mim o teu ouvido e salva-me. Torna-te para mim uma fortificação na rocha, onde eu possa sempre me abrigar. Dá a ordem para que eu seja salvo, pois tu és meu rochedo e minha fortaleza. Ó meu Deus, livra-me da mão dos maus, do poder do opressor injusto, pois tu és minha esperança, ó soberano Senhor Jeová. Confio em ti desde a minha juventude. Em ti me amparo desde que nasci. Foste tu que me tiraste do ventre da minha mãe. Eu te louvo sem cessar. Para muitos eu me tornei como um milagre, mas tu és meu forte refúgio. Minha boca está cheia do teu louvor. O dia inteiro eu falo do teu esplendor. Não me rejeites na minha velhice. Não me abandone quando me faltarem forças. Meus inimigos falam contra mim, e os que procuram tirar minha vida conspiram, dizendo: Deus o abandonou. Persigam-no e agarrem-no, pois não há quem o salve. Ó Deus, não fiques longe de mim. Ó meu Deus, vem depressa me ajudar. Que os que se opõem a mim sejam envergonhados e eliminados.
que os que procuram minha calamidade fiquem cobertos de desonra e de humilhação. Mas, quanto a mim, continuarei esperando. Eu te louvarei cada vez mais. Minha boca relatará tua justiça e teus atos de salvação o dia inteiro, embora sejam tantos que estão além da minha compreensão. Irei e falarei sobre os teus atos poderosos, ó soberano Senhor Jeová. Falarei sobre a tua justiça, somente a tua. Ó Deus, tu me ensinaste desde a minha juventude, e até agora estou declarando os teus atos maravilhosos. Mesmo quando eu estiver velho e de cabelos brancos, ó Deus, não me abandones. Que eu fale sobre a tua força à próxima geração, e sobre o teu poder a todos que ainda virão. Tua justiça, ó Deus, chega às alturas. Fizeste coisas grandiosas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Embora me tenhas feito sofrer muitas aflições e calamidades, dá-me vida novamente. Faz-me subir das profundezas da terra. Aumenta a minha dignidade. Cerca-me com a tua proteção e consola-me. Então eu te louvarei como um instrumento de cordas, por causa da tua fidelidade, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com harpa, ó Santo de Israel. Meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois salvaste a minha vida. Minha língua falará sobre a tua justiça o dia inteiro, pois os que desejam minha destruição serão envergonhados e desonrados. Muito bem, irmão Abner. Apreciamos muito a sua participação. O irmão pôde fazer aqui uma boa leitura para nós. Podemos ver que o irmão estava bem preparado, estava confiante na sua leitura e pôde, inclusive, aplicar muito bem as sugestões aqui da brochura Melhore, na lição 5, leia de modo correto. Isso é importante, né, para que possamos passar a matéria, né, da melhor forma possível à assistência. O irmão pôde fazer isso, tomando cuidado para ler grupos de palavras, pôde obedecer bem às pontuações. Podemos ver que o irmão colocou bastante sentimento na sua leitura, mas mesmo assim, lendo de modo correto. Então, agradecemos muito a sua participação e desejamos que continue progredindo. Agora damos início à segunda sessão de nossa reunião, Faça seu melhor no ministério. Teremos agora a parte número 4, iniciando conversas, e será de casa em casa. Vamos observar, então, como a publicadora reage quando a moradora começa uma discussão. Para isso, vamos ouvir a irmã Daniela Pereira, juntamente com a irmã Tatiana Ubner. Oi, boa noite. Eu me chamo Daniela, tudo bem? Boa noite. Sim, é sobre o quê? Muito prazer. Nós somos vizinhas, eu moro aqui próximo. Aí eu tirei um tempinho essa noite. Ai, olha, se for de religião, nem precisa, viu? Eu já tenho a minha religião. Ah, mas eu gosto muito de encontrar pessoas assim como você, que se preocupam com o lado espiritual. Afinal, hoje em dia as pessoas têm se afastado tanto de Deus, não é mesmo? Ah, mas eu sigo Jesus, nosso Deus. Vocês não acreditam nele. Olha, eu já encontrei muitas pessoas que pensam assim como você, mas eu posso te garantir que nós acreditamos sim em Jesus. Afinal, ele é o nosso rei, nosso salvador. Ó, isso aí para mim é novidade. Sim, inclusive, esse trabalho que nós fazemos é uma ordem do próprio Jesus Cristo que nós seguimos. Se você me permitir, eu queria te mostrar... Olha, desculpa, mas ó, eu tô super ocupada, eu tô cheia de coisa para fazer. Não vai dar, desculpa aí. Tudo bem, eu entendo. Você já foi muito gentil de parar suas coisas e vir nos atender. Muito obrigada. Numa outra oportunidade a gente conversa, então. Tá joia, ok. Muito bem, agradecemos a demonstração que as irmãs fizeram para nós e se saíram muito bem em sua demonstração, a irmã Daniela, também agradecemos a irmã Tatiana.
E a irmã pôde aplicar muito bem, né, irmã Daniela, a sugestão aqui da brochura Ame as Pessoas, na lição 4, no ponto 5, mantenha a calma. A irmã precisou mesmo manter a calma. A moradora estava nervosa, né? Mas é isso mesmo que precisamos fazer, não é? Não queremos insistir em ficar provando que estamos certos. Não é esse o nosso objetivo. Queremos mostrar humildade, continuar calmos e saber a hora de ir embora. A irmã pôde aplicar realmente essa sugestão e queremos também, né, aplicar essa sugestão em nosso ministério para sempre deixarmos as portas abertas para uma próxima oportunidade. Obrigado, irmã, pela demonstração. Passamos agora à parte número 5, cultivando o interesse e fazendo isso no testemunho informal. Vamos dar atenção às irmãs Kaline Machado, juntamente com a irmã Regiane Rodrigues. Oi, Rê, eu estava super aqui conversando com a Ti, super feliz por você, menina. Que bom, eu fiquei tão contente da notícia. Ela falou que você passou no vestibular de medicina. Parabéns, viu? Você estudou muito, né? Obrigada, Ká. É verdade, minha mãe está toda orgulhosa. E eu, assim, estou super empolgada, mas ao mesmo tempo um tanto preocupada de como que vai ser. Olha, Rê, mas eu te conhecendo, sei que você é super organizada. Não tenho dúvida que você vai tirar de letra. Você vai se sair super bem. Mas, falando nisso, aquele dia, eu te mandei, depois que a gente conversou, eu te mandei uma matéria. Não sei se você conseguiu ver. Para ser bem sincera, eu não consegui. Mas será que aquela sua fonte é confiável também? Olha, você está certa. A gente precisa realmente se certificar que a fonte, né, ela é de confiança, que essa informação a gente pode acreditar nela. Mas aquele dia, quando a gente conversou, eu te mostrei na Bíblia falando sobre as promessas de Deus, lá em Apocalipse. Você lembra? Sim, lembro sim. Lemos também que a Bíblia toda ela é inspirada por Deus, né? Então, se são promessas de Deus, não faz sentido a gente ler na Bíblia para entender mais e saber mais sobre essas promessas? Sim, com certeza. Então, Rê, e sobre isso, eu tenho também aqui um texto na Bíblia, olha só. Aqui, olha, quem faz esse convite é Jeová. Vamos ver aqui no texto de Isaías. Sabe que eu tenho a minha Bíblia online, né? Isaías 48:17. Você consegue ler para a gente? Sim, diz assim. Assim diz Jeová, seu resgatador, o Santo de Israel. Eu, Jeová, sou o seu Deus, aquele que ensina o que é melhor para você, aquele que o guia no caminho em que deve andar. Como seria bom se você prestasse atenção aos meus mandamentos. Então, a sua paz se tornaria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Observou? Então, quando o texto ele dá ênfase em dizer que Jeová ele sabe o que é melhor para nós, ele nos guia no caminho que devemos andar, você pode observar o que ele usa para fazer isso? Eu acho que ele usa a Bíblia para fazer isso, né? Exatamente, Rê. E olha, eu teria o maior prazer também de te ajudar a entender melhor a sua Bíblia, fazendo um estudo mais a fundo. O que você acha? Então, Ká, como você sabe, eu não sou muito de ir para a igreja e eu não tenho muito tempo, ainda mais agora. Mas eu gosto de saber essas coisas que você diz que Deus vai fazer. Olha, Rê, fica tranquila, tá? Eu gosto muito das suas perguntas. Inclusive, você está de parabéns, porque quando a gente faz pergunta, a gente mostra que a gente tem interesse. E você tem interesse sincero nas coisas de Deus. Mas olha, acho que é a tia que está chamando a gente para ajudar a montar a mesa. Vamos lá? Vamos. Muito bem, apreciamos também a demonstração que as irmãs fizeram para nós, tanto a irmã Kaline quanto a irmã Regiane. E nesta demonstração, a irmã estava realmente cultivando o interesse, já vinha conversando, né, com a sua parente. E aí a irmã pôde, então, aplicar as sugestões aqui da brochura Ame as Pessoas, na lição 8, no ponto 4, de não fazer comparações. Mas a irmã pôde, então, descobrir, né, o que estava impedindo ou causando dúvidas na sua parente. E assim pôde ajudá-la a desenvolver confiança na Bíblia, né? Tanto que ela ficou pensativa, né? Quem sabe agora, cultivando o interesse, algumas vezes mais, ela pode iniciar o estudo.
E é assim que queremos fazer também, não é? Aos poucos, cultivando o interesse das pessoas, para que possamos sempre ensinar algo positivo da Bíblia a elas, né? Para que elas reconheçam o valor da palavra de Deus. Muito bem, irmãs, obrigado, e aguardem então novas designações. Teremos agora a parte número 6, explicando suas crenças, e será em forma de discurso. Então, para esse discurso, convidamos nosso irmão Geraldo Camargo, que vai falar sobre o tema: por que as testemunhas de Jeová mudaram algumas das suas crenças? Você já fez uma viagem de manhã cedo, enquanto ainda estava escuro? Alguns de nós tivemos que fazer isso para ir no congresso, né, esse ano. Quando a escuridão passa a se tornar um azul escuro, ainda nós não conseguimos enxergar quase nada. Mas quando aos poucos começa a clarear, devagarzinho, percebemos cada vez mais o que há ao nosso redor. Por fim, o sol brilha e nós vemos todos os pormenores de maneira nítida. Bem, nós, testemunhas de Jeová, baseamos nossas crenças na Bíblia. Ela é nossa única autoridade. Ao longo do tempo, foi preciso fazer algumas mudanças em nossas crenças. Por quê? À medida que estudamos as Escrituras com paciência, diligência, nós passamos a entender melhor a Bíblia. E assim foi necessário fazer alguns ajustes. Isso está de acordo com o texto aqui de Provérbios, no capítulo 4, versículo 18, que diz assim, olha: mas a vereda dos justos é como a brilhante luz da manhã, que clareia mais e mais até a plena luz do dia. Lembram da ilustração do início? Conforme a luz do sol vai aparecendo, nós conseguimos ver mais detalhes da paisagem. Não é assim? Então, da mesma forma, Deus nos ajuda a entender as verdades da Bíblia aos poucos, no tempo escolhido por Ele. E está fazendo isso ainda mais agora, no tempo do fim. Aliás, Daniel 12:4, ele menciona que no tempo do fim, o conhecimento verdadeiro se tornaria abundante. E nós, será que devemos nos surpreender ou ficar incomodados com essas mudanças? Na verdade, não. Isso aconteceu com pessoas que adoravam a Deus no passado. Tiveram ideias erradas e precisaram ajustar o modo como pensavam. Por exemplo, lá em Atos, no capítulo 7, versículos 23 a 25, mostra que Moisés achava que estava pronto para libertar o povo de Israel. No entanto, como mostram os versículos 30 e 35 do mesmo capítulo, foi só 40 anos depois que Deus permitiu que isso acontecesse. Um outro exemplo que nós podemos destacar está aqui em Mateus, no capítulo 16, versículos 21 a 23, que diz assim, olha: daquele tempo em diante, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha de ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas da parte dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que tinha de ser morto e no terceiro dia ser levantado. Em vista disso, Pedro o levou à parte e começou a censurá-lo, dizendo:
Tenha compaixão de si mesmo, Senhor. Isso de modo algum lhe acontecerá. Mas ele virou as costas para Pedro e lhe disse: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não tem os pensamentos de Deus, mas os de homens. Perceberam? Conforme expresso aqui por Pedro, os apóstolos não entendiam que o Messias teria que morrer e depois ser ressuscitado. Temos ainda um outro exemplo, na segunda carta aos Tessalonicenses 2, 1 e 2, que cita que alguns cristãos do passado também tinham opiniões diferentes sobre o dia de Jeová. Com o tempo, Deus corrigiu a forma como eles pensavam. O mesmo, irmãos, acontece conosco hoje. Temos que seguir o que diz lá em Tiago, capítulo 1, 5, por continuarmos orando e pedindo para Jeová que continue nos corrigindo quando necessário. Agradecemos também, irmão Geraldo, por proferir esse discurso para nós. Foi um discurso bem esclarecedor. O irmão estava bem confiante, né? Estava bem preparado para fazer esse discurso. Nós apreciamos muito. O irmão pôde também aplicar muito bem as sugestões da brochura Melhore, na lição 17. Fale de modo fácil de entender. O irmão já iniciou seu discurso fazendo uma ilustração simples, não é, do nosso dia a dia. Todos nós passamos uma situação assim, né? Então, pudemos entender muito bem a ilustração, e aí o irmão aplicou diretamente na sua matéria. Isso quer dizer que o irmão estava falando de modo simples, de modo que todos nós pudemos entender. O irmão estava com um bom conhecimento da sua matéria, então pôde passar a matéria com confiança, e é isso que queremos fazer, né? Em nossos discursos e também em nosso ministério. Queremos falar às pessoas também com confiança, né, de um modo fácil, para que elas possam entender plenamente a mensagem que levamos a elas. Muito obrigado, irmão, por sua participação. Agora passamos, então, à terceira sessão de nossa reunião, Nossa Vida Cristã. Para isso, convidamos aqueles que puderem se colocarem em pé. Vamos entoar juntos o cântico número 76, que tem o tema Um Sentimento Especial. Cântico 76. Agora teremos a parte número 7 de nossa reunião, Ideias para a Adoração em Família. Quem fará essa consideração para nós é o nosso irmão Adriano Garcia. Acabamos de cantar um belo cântico que fala sobre ter um sentimento especial que envolve ajudar alguém a se achegar a Jeová. Agora, para você que é pai e mãe, existe algum sentimento mais especial do que ajudar seus filhos a se manterem achegados, servindo a Jeová? Não é à toa que Efésios, no capítulo 6, versículo 4, fala sobre a responsabilidade que os pais têm de educar, de incutir no coração de seus filhos as orientações de Jeová. Mas como a matéria na qual nos baseamos aqui menciona, ao estudar com os filhos, que desafio deve ser levado em conta ao realizar a adoração em família? O primeiro parágrafo dessa consideração menciona o que é exigido e o que se espera que possamos alcançar. Observa aí no primeiro parágrafo o que menciona para a gente. Irmão Davi? Com certeza exige esforço, mas pode ser agradável, principalmente quando nós vemos as crianças aprendendo a gostar das verdades da palavra de Deus. Com certeza todo o esforço vale a pena, né? É verdade, irmão Davi, obrigado.
E para que a família, em especial os filhos, gostem, a experiência mostra que é importante que os pais mantenham a adoração em família instrutiva, mas ao mesmo tempo algo descontraído, para que todos sintam alegria em participar nela. Essa consideração envolve também um quadro que traz ideias para a sua adoração em família. Você observou aí em sua preparação que encontramos 26 sugestões de como realizar e diversificar a adoração em família, em especial aqueles que têm filhos, para que tornem-a atraente e que os filhos aprendam a servir a Jeová. Você deve ter observado que fala sobre o uso da Bíblia, quer fazendo a leitura dela ou ouvindo uma gravação, ou talvez buscando responder perguntas bíblicas. Também observamos boas sugestões com respeito à preparação para as reuniões, também preparação de comentários e treinando apresentações também para o ministério, treinando como iniciar conversas com as pessoas que encontramos em nossa vida cotidiana, nas mais diversas situações. Também observamos nesse quadro sugestões para preparar seus filhos quanto a como enfrentar ou lidar com desafios que talvez surjam na escola ou em outra situação. E o quadro ainda reforça as muitas ferramentas eletrônicas que temos, através das matérias e atividades no site jw.org, e também algumas matérias, livros, que encontramos no JW Library. E também há um incentivo que foi dado a que os pais realizem atividades manuais, lúdicas com seus filhos, talvez construindo maquetes, fazendo tabelas, desenhando mapas. Isso realmente pode tornar a adoração em família muito interessante. E pensando nisso, nós temos a seguinte pergunta: quais dessas ideias você gostaria de incluir na sua adoração em família? Vamos ouvir irmão Caio, por favor, irmão Caio. Realmente, todas essas sugestões são excelentes, né? Gostaríamos de colocar em prática todas. Eu achei legal a parte que fala sobre ensaiar com as crianças. Ali a gente pode pegar situações do dia a dia e trocar de papel com as crianças, né? Por exemplo, lidar com situações como enfrentar bullying, né? E namoro. Isso realmente é muito bom e eu gostaria de pôr em prática. Obrigado, irmão Caio, por sua participação. Nós observamos 3 gravuras aí que ilustram algo ou pontos que são citados nesse quadro. Coloca para a gente a primeira gravura na tela, por favor. E o que você observa aqui que essa família está fazendo? E lembre-se que é a família que nós consideramos, olha lá na parte 1, hein? No discurso introdutório, nessa reunião. O que eles estão fazendo, conforme a sugestão aqui do quadro? Irmão Oswaldo, aí ao fundo. Eles estão cantando, né, adorando a Jeová, na sua adoração em família. Isso, muito bem, treinando os cânticos. Coloca a segunda para a gente na tela, por favor. E agora, o que eles estão fazendo aqui? Irmão Lucas, Rafael? Eles estão assistindo o programa mensal do JW Broadcast e possivelmente assistindo outros vídeos do JW. Isso, obrigado, meu irmão. Está vendo a pipoquinha ali? Um ambiente descontraído. E a terceira gravura, que é uma terceira sugestão, que os pais devem poder seguir. Coloca para a gente na tela, por favor. O que a gente observa que está acontecendo aqui? Irmã Ana Laura? Ela está treinando uma apresentação, possivelmente treinando para pregar para uma professora. A gente observa na foto que ela está de mochila, né? E eu também percebi que até mesmo a pequenininha, ela está ali inteirada no assunto, observando as imagens. Então, sempre nas 3 fotos a gente observa que eles incluíram até mesmo a pequenininha. Obrigado, minha irmã. E há um detalhe nessa daqui que menciona a lição lá na brochura. Ame as pessoas. Você conseguiu perceber qual que é a lição? É a lição meia dúzia.
que fala sobre coragem. Então, certamente, vencer objeções ou dar testemunho na escola exige coragem. Mas os pais estão treinando sua filha ou suas filhas para vencer essa situação. Tem uma outra pergunta aqui, além das sugestões do quadro, que outras coisas já deram certo na sua adoração em família? Irmã Kaline? Como nós temos filhos de idades diferentes, nós temos um maior cuidado em levar em conta que um consegue aprender bastante com vídeos, de forma visual, e o outro ele se interessa mais por assuntos mais complexos. Então, a gente usa bastante na adoração em família os vídeos da série Teve um Projeto. E essa série ela ensina bastante, até a gente mesmo consegue aprender bastante, que mostra a complexidade da formação do ser vivo. Obrigado, Macarina, por sua participação. Muito bom, agora a gente vai virar um pouquinho a chave, mas vamos continuar falando em adoração em família, só que agora vamos focalizar especialmente determinadas famílias. Vamos assistir ao vídeo, continue melhorando sua adoração em família e depois comentar a respeito? A vida é cheia de mudanças. Nem sempre é fácil nos adaptar a essas mudanças. Nossa família sempre tentou colocar Jeová e a vontade dele em primeiro lugar. E agora as coisas mudaram de novo. Vou dizer o que aconteceu. A adoração em família sempre foi uma parte importante da nossa rotina espiritual. Estudar com nossos filhos era natural pra gente. Fluía tão bem e todo mundo gostava. Mas quando o último dos nossos filhos saiu de casa, a gente travou. Ficou estranho estudar só com minha esposa. Nossa adoração em família foi virando uma sessão sem graça de perguntas e respostas. Com o tempo, ficou tão ruim. Que a gente parou de vez de fazer adoração em família. Às vezes, quando acontece uma mudança, a gente precisa de algo para nos ajudar a lembrar do que é mais importante. Eu tinha quase me esquecido de como a minha esposa gosta de estudar a fundo a Bíblia. O que eu poderia fazer para tornar nossa adoração em família mais interessante para ela, para mim, para nós dois? Eu tinha que fazer alguma coisa. O escravo fiel sempre incentivou os maridos a estudar com suas esposas. Eu parei para pensar em 1 Pedro 3,7, que diz: Você, marido, continue a morar com a sua esposa segundo o conhecimento. Dê-lhe honra. Eu lembrei do exemplo de Abraão e Sara. Em certa ocasião, Abraão teve que ajustar seu ponto de vista e prestar atenção aos sentimentos de sua esposa. E Jeová até disse para Abraão: escute o que ela diz. E eu estava escutando a minha esposa? Igual Abraão e Sara,
Estava na hora da gente abrir o coração um para o outro. Eu falei para ela que eu realmente me importava com os sentimentos dela. E que se a gente fosse um pouco mais criativo e encontrasse algo que fosse interessante para nós dois, nossa adoração em família poderia ser melhor. Nós decidimos dar uma nova chance para nossa adoração em família. A adoração em família agora é uma parte empolgante da nossa rotina como casal. Na verdade, é o ponto alto da nossa semana. Nossa adoração em família está bem mais variada. E por isso ela ficou mais interessante, significativa e agradável. É verdade que mudanças podem trazer desafios, mas também podem trazer oportunidades. Agora, estamos mais próximos um do outro e de Jeová. Vamos responder a pergunta? Como o marido pode fazer uma adoração em família que seja agradável para sua esposa se eles não têm filhos ou se os filhos já saíram de casa? Irmão Júlio? Como vimos, além do marido ver com a esposa algo que seja interessante para os dois, é preciso variar, né? Assim, tanto como a matéria, como também o lugar. Isso, muito obrigado pela participação, irmão Júlio. Algum outro detalhe que você achou interessante e queira dividir com a gente? Irmã Joelma, aqui à frente. O que eu achei interessante foi que o ambiente não era mais formal, aquele negócio de sentar um de frente para o outro. Então o ambiente ajudou. Eles começaram com uma coisa simples, que é examinar os personagens da Bíblia, e isso ajudou a eles a serem flexíveis, porque tinham variedade de coisas para fazer, né? Então isso tornou a adoração deles o ponto alto da semana. Obrigado, irmã Joelma. Veja, quer você tenha filhos ou não, lembre-se que a adoração em família é um momento especial, onde Jeová é incluído em seu lar. Vimos que deve ser uma ocasião alegre, um momento onde a família, nossa família, se fortalece mutuamente na fé. Apliquemos então as boas sugestões que recebemos e continuemos em família, andando no caminho da vida. Muito obrigado, irmão Adriano, por nos ajudar a tirar bastante proveito dessas instruções. Agora passamos à parte número 8, que é o estudo bíblico de congregação. O estudo é no capítulo 13 do livro Testemunho Cabal, parágrafos 17 ao 24. Para conduzir o estudo, convidamos nosso irmão José Carlos de Siqueira e para a leitura, o irmão Giovanni Vieira. Jeová sempre tem cuidado muito bem do seu povo e continua cuidando e vai continuar cuidando.
as nossas reuniões, os nossos reuniões especiais, tudo visa ajudar o povo de Deus a direcionar os passos, né? Então, um povo organizado precisa dessas atividades. A propósito, no mês passado, nós tivemos aqui 2 semanas de escola, tivemos 2 semanas de escola no Salão Esmeralda, o que prova que Jeová tem um cuidado amoroso em instruir seu povo. Nesse livro, nesse capítulo 13, nós já aprendemos algumas reuniões que foram necessárias lá no primeiro século. Vamos continuar aprendendo e vamos terminar. E por que essas reuniões eram necessárias? Para ajustes, justamente para andar segundo as instruções do nosso Criador Jeová. Então, se abre o seu livro na página 105 ou o seu dispositivo, é nesses parágrafos 17 até o 24 que nós vamos considerar. Nosso leitor é o irmão Giovanni, vamos começar aí com o 17. A sabedoria está com os que buscam conselho, diz Provérbios, capítulo 13, versículo 10. Em harmonia com esse princípio sensato, os apóstolos e os anciãos se reuniram para considerar essa questão da circuncisão. Os apóstolos e os anciãos representavam a inteira congregação cristã, assim como o corpo governante faz em nossos dias. Por que os anciãos estavam servindo junto com os apóstolos? Lembre-se que o apóstolo Tiago havia sido executado e que, pelo menos por um tempo, o apóstolo Pedro ficou preso. E se algo parecido acontecesse com outros apóstolos? A presença de outros homens ungidos, qualificados, garantiria que a congregação continuasse a ter supervisão adequada. Então, a pergunta é a seguinte: quem fazia parte do corpo governante em Jerusalém? E qual pode ter sido o motivo de anciãos terem sido incluídos? Qual pode ser o motivo? Lá, a irmã Lerce, começando. Os apóstolos e os anciãos estavam servindo juntos. Isso porque o apóstolo Tiago havia sido executado, o apóstolo Pedro ficou preso por um tempo, e se outros apóstolos de repente fossem presos, precisaria de homens qualificados. Por isso que a presença de outros homens ungidos garantiria que a congregação tivesse a devida supervisão. Muito obrigado, irmã Luciene. Ok. Irmã Joelma. Seguindo esse exemplo, desde 1992, o corpo governante também escolhe anciãos experientes para ajudar os membros desse corpo governante a cuidarem dos assuntos também, de modo que isso possa garantir a continuidade da obra, para que ela continue sempre nesse ritmo forte e intenso. Muito obrigado, irmã Joelma. E a base para isso é o texto que está aí no Provérbios 13:10, né? Buscar conselho, buscar instruções. Vamos ler o parágrafo 18 e 19? Lucas continuou. Depois de longa e intensa discussão, Pedro se levantou e disse: Homens, irmãos, vocês bem sabem que desde os primeiros dias Deus me escolheu dentre vocês para que as pessoas das nações ouvissem da minha boca a palavra das boas novas e crescem. E Deus, que conhece os corações, mostrou que os aprovava, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também tinha dado a nós. E ele não fez nenhuma distinção entre nós e eles, mas purificou o coração deles pela fé. De acordo com uma obra de referência, a palavra grega traduzida intensa discussão no versículo 7 também denota busca, questionamento. Pelo visto, os irmãos foram sinceros, expressando abertamente suas diferenças de opinião. As palavras poderosas de Pedro lembraram a todos que ele mesmo esteve presente quando os primeiros gentios incircuncisos, Cornélio e sua família, foram ungidos pelo Espírito Santo em 36 era comum. Sendo assim,
Se Jeová havia deixado de fazer distinção entre judeu e não judeu, quem seriam os humanos para fazer o contrário? Além disso, é a fé em Cristo, não a obediência à lei mosaica, que purifica o coração dos que creem. Então, agora a pergunta aos parágrafos 18 e 19 é: que palavras poderosas Pedro disse e a que conclusão seus ouvintes devem ter chegado? Bom, Renan? Ele tinha dito, raciocinando com eles, né? Vocês lembram que fui eu que Deus que escolheu, né? Para que a gente as pessoas vejam o vício da minha boca, as boas novas e crescem. E fez eles lembrar também que Jeová conhece o coração e mostrou que aprovava aqueles cristãos gentios, assim como Cornélio, né? Obrigado. Quando fala em intensa discussão, o que os irmãos comentam sobre isso? É assim mesmo as reuniões? Parágrafo 18 menciona. Irmã Janete. A palavra grega traduzida intensa discussão, ela denota busca, questionamento. Então, pelo visto, os irmãos ali, eles foram sinceros, expressando abertamente as suas diferenças de opinião. Obrigado, irmã Janete. No texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 16, é interessante a expressão, debaixo dessas perguntas do livro. Alguém quer ler? Gálatas 2,16? Irmã Luciene? Reconhecemos que o homem é declarado justo, não por obras exigidas por lei, mas apenas por meio da fé em Jesus Cristo. Portanto, depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, para sermos declarados justos pela fé em Cristo e não por obras exigidas por lei, pois ninguém será declarado justo por obras exigidas por lei. Obrigado. Alguém quer comentar esse texto? O que esse texto quer dizer, relacionados aí com o parágrafo? Irmão Lucas. Conforme mostra aqui, né, Pedro estava mostrando aquelas pessoas que estavam presentes naquela discussão, que era muito mais importante a fé em Cristo e não a obediência à lei mosaica, porque a questão ali era a circuncisão. E Pedro mostrou para aqueles irmãos, aquelas pessoas que estavam ali, que Jeová, já muito antes, cerca de 13 anos antes, já tinha aceitado Cornélio e sua família. Então, é a necessidade de nós estarmos atentos às mudanças, né, conforme nós já vimos hoje, que a luz clareia mais e mais, que eles estavam apegados ainda a tradições. Muito obrigado. Caio. E o texto também relata que o homem não é declarado justo pelas obras, ou seja, pelo que ele faz, né, por ele seguir a lei, mas sim por seguir a Cristo, e somente pelo sacrifício, né, de Cristo que o homem agora pode declarar-se justo ao exercer fé nele. Muito obrigado, irmão Caio. É verdade. Por isso que muitos grupos religiosos às vezes não se entendem, porque não tem essa reunião, né? Não tem essa análise fria dos assuntos bíblicos, os assuntos espirituais. Felizmente a organização tem muitas e muitas reuniões, né? Os irmãos sabem disso, muitas reuniões se visa isso. Podemos ler o 20? A base do incontestável testemunho da palavra de Deus e do Espírito Santo. Pedro conclui: portanto, por que vocês agora põem Deus à prova, colocando no pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos antepassados, nem nós fomos capazes de levar? Ao contrário,
temos fé em que somos salvos pela bondade merecida do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles. Os que promoviam a circuncisão estavam, na verdade, pondo Deus à prova, ou testando sua paciência, conforme diz outra tradução. Eles estavam tentando impor aos gentios um código de leis que os próprios judeus não conseguiam cumprir plenamente e que, portanto, os condenava à morte. Em vez de promoverem a circuncisão, os judeus que estavam ouvindo a Pedro deveriam se sentir gratos a Deus pela bondade merecida dele, expressa por meio de Jesus. Pergunta 20. Como os que promoviam a circuncisão estavam pondo Deus à prova? Irmão Tiago. O texto relata que Pedro concluiu que eles estavam tentando pôr um peso que nem os antepassados de Pedro, nem mesmo eles foram capazes de levar. Eles estavam tentando impor aos gentios um código de leis que os próprios judeus não conseguiam cumprir à risca, né? E que, portanto, os condenava à morte, conforme diz Gálatas 3:10, né? Que diz que aqueles que confiam em obras exigidas por lei estão por maldição. Então, esse é um relato que Pedro concluiu. Obrigado. Alguém mais quer comentar? A esposa do Renan? E esses judeus, eles precisavam ser resgatados, né? Do pecado, da morte. E somente Jesus Cristo poderia fazer isso, né? Por meio da bondade imerecida, né? E quem exercesse fé em Jesus, né, como Messias, ele seria livrado dessa maldição que seria a morte. Obrigado, minha irmã. Então, eram assuntos que precisavam ser resolvidos. Circuncisão era um dos assuntos. O livro depois vai mostrar mais alguns outros assuntos que também foi mencionado, foi acertado nessa reunião lá do corpo governante lá em Jerusalém, nessa época. Vamos ao 21. Pelo visto, as palavras de Pedro tiveram um forte impacto nas pessoas, pois o grupo inteiro ficou calado. A seguir, Barnabé e Paulo relataram os muitos sinais e milagres que Deus tinha feito por meio deles entre as nações. Finalmente, os apóstolos anciões tinham condições de avaliar todas as evidências e tomar uma decisão que refletisse de modo claro a vontade de Deus na questão da circuncisão. Então, a pergunta 21. Qual foi a participação de Barnabé e Paulo naquela reunião? Qual foi a participação de Paulo e Barnabé naquela reunião? Vamos, irmão Brás. Então, após Pedro ter mostrado a importância de seguir a Cristo, né? Andar pela fé, e não seguir aquele código de leis que condenava os judeus, né? Mas Paulo e Barnabé, eles deram evidências de que Jeová realmente estava abençoando as nações, porque eles começaram a relatar os muitos sinais e milagres que Deus tinha feito por meio deles entre as nações. Então aí ajudou para eles chegarem a uma conclusão definitiva. Obrigado, irmão Brás. Irmã Amanda? Então, nós vemos aqui que, apesar de ter sido uma conversa ali, uma reunião calorosa, né? Eles levaram em conta a vontade de Jeová. Então, mesmo às vezes os irmãos eles não concordando com certa opinião, com outros, a gente vê aqui que eles colocaram em primeiro lugar, debaixo de oração, e conforme a base do Espírito Santo também, que eles receberam com certeza de Jeová, para tomarem essa decisão. Que aqui fala, né, que daí finalmente eles tiveram as condições de avaliar sobre essa situação, justamente porque eles levaram em conta a vontade de Deus. Perfeito, é isso mesmo, Amanda. Muito obrigado aí pela participação. Irmão Lucas. Então, nós aprendemos esse relato que experiências positivas ajudam-se numa decisão. Foi o que houve, né? Quando Paulo e Barnabé contaram suas experiências que eles tinham tido
com as pessoas das nações, aquilo lá ajudou a assistência a acalmar, que era bastante evidência que ninguém podia negar que Jeová estava abençoando aqueles gentios ou o trabalho deles no campo estrangeiro. Obrigado. Ok, vamos em frente aí com os parágrafos 22 agora, 24. Da mesma forma, hoje, quando os membros do corpo governante se reúnem, eles buscam orientações na palavra de Deus e oram sinceramente pedindo o Espírito Santo. Para esse fim, cada membro do corpo governante recebe com antecedência uma pauta dos assuntos que serão considerados na reunião, para poder meditar com oração sobre eles. Nessas reuniões, esses irmãos ungidos se expressam livremente e de modo respeitoso. A Bíblia é usada com frequência nessas ocasiões. Os anciões congregacionais devem seguir esse exemplo. E se depois de uma reunião de anciãos, um assunto sério continuar sem solução, o corpo de anciãos pode consultar a sede local ou seus representantes designados, como superintendentes de circuito. A sede local, por sua vez, pode escrever ao corpo governante se necessário. De fato, Jeová abençoa aqueles que respeitam os procedimentos teocráticos e que demonstram humildade, lealdade e paciência. Como veremos no próximo capítulo, entre as recompensas que Deus dá por fazermos isso estão paz verdadeira, prosperidade espiritual e união cristã. Muito obrigado, irmão Giovanni, pela leitura. Como os irmãos percebem, essas reuniões todos visam instruções, né? Para quê? Para que se possa dar um testemunho cabal, que é o tema deste livro, né? Do Reino de Deus. Agora, nessa pergunta, nesses parágrafos finais, há muita oportunidade de vocês comentarem. Fiquem à vontade, tá? Como o corpo governante hoje segue o exemplo do corpo governante do primeiro século? É Júlia? Não. Laura? Acertei. Eles buscavam orientação na palavra de Deus e oravam sinceramente pedindo o Espírito Santo. Muito obrigado, irmã Laura, irmãzinha Laura. Irmão José Roberto. E com certeza era feito de um modo organizado, né? Que com antecedência recebiam a pauta dos assuntos a serem considerados para meditar, né? E refletir por meio de oração, né? Obrigado, irmão José Roberto. Vamos ver a base, né? Por que isso é importante? Vamos ler aí o Salmo 119, 105, e alguém comenta, tá? O Salmo 119, 105. Irmã Simone. Tua palavra é lâmpada para o meu pé e luz para o meu caminho. Obrigado. Baseado então nesse texto, como é que nós entendemos aí a pergunta que foi respondida, a primeira pergunta? Quem quer comentar? Irmão Renan. Então, as decisões tomadas pelo corpo governante hoje não são simples opiniões pessoais, pelo contrário, como nós vemos no texto que foi lido, eles usam a palavra de Jeová realmente como lâmpada para seu pé e procuram se orientar por ela ao tomar decisões. Perfeito, é isso mesmo, né? Muito bom. Vamos sair também aí, Mateus, agora 7 a 11. Alguém pode ler, depois podemos comentar também. Mateus 7 a 11. Irmão Caio. Persistam em pedir e lhes será dado. Persistam em buscar e acharão. Persistam em bater e lhes será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe. E todo aquele que busca, acha. E a todo aquele que bate, se abrirá. Realmente, quem de vocês, se o seu filho lhe pedir pão, lhe entregará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe entregará uma serpente? Portanto, se vocês, embora maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos,
quanto mais o seu Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Muito obrigado. E agora como é que nós vamos esse texto relacionar ao assunto, irmã? Vamos ver aí alguém lá atrás. Temos aqui na frente a irmã Joelma. Então, vamos aqui com a irmã Joelma. Toda quarta-feira, o corpo governante se reúne e as decisões que eles tomam afetam toda a nossa fraternidade. Então, conhecendo o texto, o espírito do texto de Mateus, que Jeová dá Espírito Santo, ele vai fornecer a resposta que precisam. Ao receberem essa pauta, eles se debruçam as suas orações para que Jeová possa dar a ele o Espírito Santo necessário, de forma que eles consigam dirigir bem a organização de Jeová. Muito bom, é isso mesmo. Irmã Sandra? E o corpo governante também nos dá uma pauta, né? Por exemplo, nas nossas reuniões, a gente recebe com antecedência o que vai ser dito na reunião, o que vai ser lido, os discursos. Então, a gente também recebe essa pauta e a gente vê o amor que Jeová tem por nós. Legal, bom. E olha que a pauta aí cheia, tem até os horários, os minutos certinho. Vamos lá, Manércia. E Jeová Deus, ele é o Pai mais amoroso que existe. E ele vai responder às orações, tanto nossas como do corpo governante, da melhor forma possível. Então, muitas vezes, né, os pais, eles não respondem aos filhos na hora e do jeito que eles querem. Por quê? Porque ele tem uma solução melhor. Mas uma coisa é certa, né? Aqueles pais amorosos vão ajudar os seus filhos de uma forma ou de outra. Assim também é Jeová. Obrigado. Os irmãos que já que foram no congresso ou que vão para uma assembleia, o que vocês recebem logo na entrada ali? Bom, Ricardo? A gente recebe muito amor e carinho que os irmãos nos dão. Eles dão um papel também, não dão? O que é que passam ali para a gente? Irmão Renan? O programa, né, que a gente recebe. Agora tem que pegar no balcão, mas antes sempre chegava primeiro, era o programa que pegava. E olha que este programa já fica lá no site, com bastante tempo. Agora, por quê? Seria uma pauta, por assim dizer, não é verdade? Agora, por que é que se recebe com antecedência? Vamos ver Provérbios 15 e 28. Quem quer ler Provérbios 15 e 28? A irmã Vanessa. O coração do justo medita antes de responder, mas a boca dos maus jorra coisas más. Está vendo? Essa é a razão por que essa pauta. Pergunta B. Como todos os anciãos podem demonstrar respeito pela autoridade teocrática? Irmã Rose. Depois de uma reunião de ancião, se ainda houver um assunto sério e continuar sem solução, o corpo dos anciãos pode consultar a sede local ou seus representantes designados, que são os superintendentes de circuito. E se a sede local, por sua vez, pode escrever ao corpo governante se necessário. Então, dessa forma organizada, Jeová vai abençoar o corpo de ancião e a congregação por seguir os passos organizados. Muito bom, irmã Rosa. Obrigado aí pela participação. É legal, né? Pode ver. Que interessante, não é verdade? Muito interessante. Bom, e aí, por que isso tudo é feito? Por que é tudo elaborado assim? E quais são as qualidades que nós temos que demonstrar nessas reuniões? Bom, Braz? Então, Jeová é um Deus organizado, né? E Ele abençoa quando nós respeitamos também os procedimentos teocráticos, né?
Então nós sabemos que tudo tem um arranjo, e às vezes numa reunião de anciãos pode surgir um assunto que o corpo de ancião não chega a uma conclusão. Conversa com o viajante às vezes solicita para escrever para Betel. Talvez a comissão de Betel às vezes se reúne e eles chegam à conclusão que é melhor consultar a filial. E aí vai chegar numa conclusão, né? Então, essa ordem teocrática, quando se respeita, qual é o resultado? Vai ter paz, vai ter prosperidade espiritual e principalmente união. Muito bom. Mavânia? E essa ordem é seguida por princípios, e estes princípios foram Jesus e seus apóstolos. Nós podemos ver que nesse capítulo inteiro falou que o objetivo é um testemunho cabal. Não mudou esse princípio. Hoje, a Organização de Jeová, ela está empenhada em um testemunho cabal. Para isso, tem esse arranjo organizado a ser seguido. Muito obrigado. No próximo capítulo, o que vai acontecer? A razão pela qual você deve estar presente. Próximo capítulo. A garotinha lá da Vanessa. Veremos no próximo capítulo, entre as recompensas que Deus dá por fazermos isso, então, paz verdadeira, prosperidade espiritual e união cristã. Obrigado. Então aí está o recado da irmãzinha, né? Não podemos perder a próxima reunião do estudo de livro, que vamos continuar a ver esse arranjo amoroso da parte de Jeová para orientar, para treinar, para disciplinar os seus servos, para a condução daquilo que é a verdade, aquilo que nós pregamos, o reino de Deus, testemunho cabal do reino de Deus. É só assim que nós conseguimos fazer. Muito obrigado aí pela participação. Muito obrigado, irmão Siqueira, por ter conduzido esse estudo bíblico. Também agradecemos a leitura do irmão Giovanni e também aos excelentes comentários dos irmãos. Ficamos felizes, né, de ouvir seus comentários. Tenho certeza que edifica muito a congregação. Que reunião encorajadora, não concorda? Que todos nós possamos, então, meditar e nos esforçar para colocar em prática as instruções que recebemos esta noite. Seguindo o exemplo do rei Davi, queremos falar para a próxima geração sobre o poder, sobre o amor de Jeová, falar às pessoas em nosso ministério. Também vimos que a adoração em família é uma excelente oportunidade para cultivarmos, né, esse amor de Jeová em nossa família, tanto as famílias com filhos, como também os casais. Que todos nós possamos meditar bastante nas ideias que foram apresentadas aqui e fazer um esforço para colocá-las em prática. Isso certamente vai fazer com que nossa adoração em família seja muito edificante. Na próxima semana, aprenderemos o que fazer se começarmos a invejar quem não serve a Deus. Teremos também um discurso com o tema: será que todas as religiões são boas? E na sessão Nossa Vida Cristã, teremos a apresentação do boletim do Corpo Governante número 5. Será feito ou será apresentado no lugar da parte de necessidades locais na próxima semana. Desde já, você está convidado, então, a estar presente para mais uma reunião edificante e instrutiva, além de poder encorajar outros e ser encorajado aqui em nosso meio. Agora temos alguns anúncios para transmitir aos irmãos, anúncios que vieram do escritório. Julgamento no Supremo Tribunal Federal, STF. Como talvez seja do conhecimento de alguns, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, o mais importante tribunal do país, agendou para o dia 8 de agosto de 2024 o início de um julgamento que pode ser um marco para as testemunhas de Jeová em nosso país. Eles vão considerar nosso direito de receber tratamento médico sem o uso de sangue e se o Sistema Único de Saúde, o SUS, é obrigado a respeitar nossa posição e nos dar esse tratamento.
Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, a Bíblia diz que podemos orar com respeito a reis e a todos os que estão em posições de autoridade. Isso é especialmente importante quando eles precisam tomar decisões que afetem a nossa vida e o nosso ministério. Explicando esse assunto, a Sentinela de 15 de novembro de 2013, na página 7, diz: não é que Jeová seja obrigado a agir só porque muitos de seus adoradores fizeram várias orações pedindo a mesma coisa. O ponto é que ele percebe nosso interesse coletivo e, ao responder às nossas orações, leva em conta nossa profunda e sincera preocupação. Assim, pedimos que vocês orem para que Jeová abençoe todos os irmãos envolvidos nesse processo e também a decisão que será tomada pelos juízes do Supremo Tribunal Federal. Temos plena confiança de que o resultado desse julgamento trará louvor ao nome de Jeová. Campanha Mundial em setembro de 2024. Conforme já anunciado, em setembro de 2024, haverá uma campanha mundial para oferecer estudos bíblicos ao maior número possível de pessoas usando a brochura Seja Feliz. Os publicadores que decidirem sair de pioneiros auxiliares em setembro de 2024 poderão escolher cumprir um requisito de 15 ou 30 horas. Celebração de 2025. No sábado, 12 de abril de 2025, vamos nos reunir para celebrar a Ceia do Senhor. Nessa semana, a reunião do fim de semana não será realizada. Além disso, em 2026, a celebração será realizada no dia 2 de abril, quinta-feira. E em 2027, será no dia 22 de março, segunda-feira. Discurso especial de 2025. Para criar expectativa para a celebração, o discurso especial de 2025 vai ser apresentado uma semana antes da celebração, na semana de 31 de março de 2025. As congregações que tiverem assembleia ou visita do superintendente de circuito nessa semana poderão ter o discurso especial uma semana antes. Aprenda com as histórias da Bíblia. A partir da semana de 14 de julho de 2025, o livro Aprenda com as Histórias da Bíblia será considerado no estudo bíblico de congregação. Ter essa publicação em formato impresso ou eletrônico vai melhorar sua preparação para o estudo bíblico de congregação e sua participação nele, e vai ajudar todos a fazer progresso espiritual. Se você ou seus filhos precisarem desse livro em formato impresso, fique à vontade para pedi-lo ao servo de publicações. Isso deve ser feito o mais rapidamente possível. Novos comandos para a Amazon Alexa. Agora é possível reproduzir o conteúdo do livro Testemunho Cabal e da brochura Ame as Pessoas em dispositivos habilitados para a Amazon Alexa. Para obter mais informações sobre como usar comandos de voz para reproduzir conteúdo do jw.org, veja o artigo Use a Skill jw.org para a Amazon Alexa, na seção Ajuda do jw.org. Resolução de donativo mensal para a obra mundial. Para o próximo ano de serviço, uma resolução de donativo mensal para a obra mundial será apresentada para a congregação aprovar. Betel usa os fundos da obra mundial para apoiar várias atividades que beneficiam as congregações. Essas atividades incluem reformar e construir salões do reino e salões de assembleias, cuidar de incidentes que acontecem nas instalações da organização, incluindo os causados por desastres naturais, incêndio, furto ou vandalismo, fornecer tecnologia e serviços relacionados, e ajudar a cobrir os gastos de viagens dos servos de tempo integral e especial a serviço no estrangeiro para assistir a congressos internacionais. Informamos que a resolução será apresentada na próxima semana para a congregação. Serviço de campo no mês de agosto. Visto que o mês de agosto é o último mês do ano de serviço, incentivamos todos os publicadores a ter o alvo de fazer ainda mais no serviço de campo neste mês. Além disso, não se esqueçam de entregar o relatório de serviço de campo assim que o mês acabar. Chegamos, então, ao final de nossa reunião desta noite. Agradecemos muito
a sua presença, sua atenção. E vamos agora encerrar entoando um cântico de louvor ao nosso Deus Jeová, o cântico número 123, que tem o tema Obedecemos a Jeová e a sua organização. Após o cântico, convidamos nosso irmão João Davi para nos representar em oração. Cântico 123.